Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Ronaia e hoje nós vamos ter a correção da atividade proposta nas páginas 34 e 35. Questão 54. Resolva as expressões numéricas. Então, aqui nós devemos seguir aquela questão das ordens de resolução de uma expressão numérica. Vamos analisar cada expressão, verificar se há sinais de associação e quais as operações que estão aparecendo em cada alternativa. Letra A. Na letra A, nós podemos ver que nós temos as operações de radiciação, divisão, subtração e multiplicação. E que nós temos também o sinal de associação, parênteses, né? Ou seja, como foi explicado antes, né? Se eu tenho raízes, radiciação, eu posso logo resolvê-las, de modo que a sua resolução não vai alterar o resultado final. Então, eu posso resolver elas primeiro, independente se elas estão dentro ou fora do sinal de associação. Então, vamos lá? Raiz quadrada de 36, ou seja, nós vamos procurar um valor, já que é raiz quadrada, ou seja, que o índice é 2. Quando o índice não aparece, é porque ele é 2. Então, nós vamos procurar um valor que, ao ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes, seja igual a 36. Que número é esse? 6, muito bem. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Por que 6? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Dividido pela raiz quadrada de 4. Que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 4? 2, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Menos a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16. Que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 16? 4, né? Parabéns. Certo? Aqui eu já não precisava mais repetir essa raiz. Ignorem aqui, ó, não tem essa raiz, tá bom? Vezes, abre parênteses, raiz quadrada de 121. Que número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 121? 11, né? Então, raiz quadrada de 121, 11. Menos raiz quadrada de 1. Que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 1? O próprio 1, né? 1 vezes 1, 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Agora, observem que ficou somente divisão, subtração e multiplicação e subtração. Só que nós temos sinais de associação, ou seja, devemos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, o restante nós vamos repetir. Então, vai ficar 6 dividido por 2 menos 4 vezes 11 menos 1, 10. Agora, não tem mais nenhum sinal de associação, mas nós temos as operações de divisão, subtração e multiplicação. E quando estas aparecem juntas, né, nós já sabemos que devemos resolver primeiro as divisões e as multiplicações, na ordem que elas estão aparecendo. Então, 6 dividido por 2, 3, menos 4 vezes 10, 40. Certo? Eu tenho 3 para tirar 40. Ou seja, eu vou ficar devendo 37, né? Se a gente for na ideia de dinheiro, e lembrando que quando há subtração de números com sinais diferentes, nós subtraímos e conservamos o sinal do maior módulo. Quem tem o maior módulo? 40. O 40 é o quê? Negativo. Então, o resultado fica negativo. 40 menos 3, 37. Então, ficou menos 37. Certo? Já na letra B, o que nós temos aí na letra B? Nós temos potenciação, divisão, multiplicação e adição. E o que nós devemos resolver primeiro? As potenciações, independente se elas estão dentro ou fora dos sinais de associação. Por que que nós podemos resolvê-las primeiro? Porque a resolução delas não vai alterar o resultado final. Então, independente se ela está dentro ou fora do parênteses, nós podemos logo ir resolvendo. Ok?
Só corrigindo ali, né, que eu havia colocado uma raiz no local errado. Ali, ó, raiz quadrada 16, 4. Então, agora, na letra B, vamos lá. Menos 1 elevado à 11ª potência. Ou seja, é menos 1 vezes menos 1, 11 vezes. Nós já sabemos que quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado fica negativo. E se eu tenho menos 1? Ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1, né? Então, menos 1 elevado à 11ª potência é igual a menos 1 vezes, abre chaves, menos 5 ao quadrado. Agora, o que? Ó, base negativa elevado a um expoente par. Quando o expoente é par, o resultado fica positivo. Então, menos 5 ao quadrado, 25. Pois menos 5 vezes menos 5 é igual a 25. Dividido, abre o colchete, menos 3 ao quadrado. Ó, novamente, base negativa elevada a um expoente par. Então, o resultado fica positivo. Menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Mais com menos, olha só, vamos fazer o jogo de sinal aqui, ó. Eu tenho um sinal fora e um sinal dentro do parênteses. Ou seja, vamos ter que fazer o jogo de sinal. Esse sinal fora com o sinal que está dentro é como se eles estivessem multiplicando. E como nós já estudamos, para eliminar os parênteses, né? Quando eu tenho um sinal positivo com um negativo, ele fica negativo. Ó, mais com menos, menos. Menos 4. Fecho colchete, fecho chaves. O que nós vamos resolver primeiro agora? Os colchetes. Então, o restante nós vamos repetir. Menos 1 vezes, abre chaves, 25 dividido, 9 positivo, menos 4, 5. Fecha chaves. Agora, ficou menos 1 vezes 25 dividido por 5. 5, né? Pois 5 vezes 5 é igual a 25. Menos 1 vezes 5, ó. Menos com mais, menos 1 vezes 5, 5. Então, letra B foi igual a menos 5. Ok? Pegaram aí a letra A e a letra B, certo? Então, vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos aí, ó, menos 3 vezes menos 9, menos 1 elevado à 10ª potência, mais menos 2 elevado à 4ª potência, menos 4. Ou seja, nós temos potenciações. Então, elas deverão ser resolvidas primeiro. E o restante nós vamos repetir. Então, o que nós vamos repetir? Mais 3 vezes menos 9, menos 1 elevado à 10ª potência, ó, menos 1 elevado à 10ª potência, base negativa elevado a um expoente par. Então, o resultado fica positivo. Menos 1 vezes menos 1, 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes é o próprio 1. E menos, ó, como 1 ficou positivo, né? Mais com menos, menos, com o sinal que estava fora aqui, ó. Mais menos 2 elevado à 4ª potência, ó, base negativa elevada a expoente par. Logo, o resultado fica positivo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, é igual a 16. Vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Menos 4. Agora, nós temos multiplicação, subtração, adição e subtração, que nós vamos resolver primeiro a multiplicação, muito bem. Então, mais com menos, menos. 3 vezes 9, 27. 27 menos 1, mais 16, menos 4. Ó, menos 27, menos 1. Ou seja, sinais iguais, ó, subtração de sinais iguais. Eu somo e conservo o sinal. O sinal deles é o quê? Negativo. Então, 27 mais 1, 28. Lembrem-se, por que nós somamos? Porque os sinais são iguais e é uma subtração de sinais iguais.
Ou também podemos pensar assim, ó, se é negativo, é como se fosse uma dívida, né? Eu devo 27 e eu aumento a minha dívida em R$1. Eu devo quanto agora? Agora eu devo 28. Se eu devo, negativo. Mais 16 menos 4. Agora, o que nós vamos resolver primeiro? A adição. Ó, nós temos menos 28 mais 16. Uma adição de sinais diferentes. E quando há uma adição de sinais diferentes, né? Nós vamos subtrair e conservar o sinal do módulo maior. Quem é maior? 28. Ele é o quê? Negativo. Então, o resultado fica negativo. 28 menos 16. Sobra quanto? 12, né? Muito bem. 12 menos 4. Agora, nós temos o quê? Uma subtração de sinais iguais. E uma subtração de sinais iguais, nós somamos e conservamos o sinal. Ou, outra maneira de pensarmos é, se eu devo 12 e aumento a dívida em 4, agora eu devo 16. Certo? Então, o resultado da letra C é menos 16. Na letra D, nós temos potências e raízes, então elas deverão ser resolvidas na ordem que elas estão aparecendo. Abre chaves, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Lembrando que o expoente indica quantas vezes a base, no caso aqui o 6, vai ser multiplicada por ela mesma. Dividido, abre colchete, menos 2 elevado à quinta potência. Olha só, base negativa elevada a expoente ímpar. Então, logo o resultado vai ficar negativo. 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Menos raiz quadrada de 16, 4. Por que 4? Porque 4 vezes 4 duas vezes é igual a 16. Fecha colchete, mais 15 elevado a 0. Olha só, sempre que o expoente é 0, né? O resultado é igual a 1. Então, 15 elevado a 0 é 1. Fecha chaves. E agora, o que nós vamos resolver primeiro? O que está dentro dos colchetes. Dentro do colchete, nós temos aqui, ó, uma subtração de sinais iguais. Ou seja, menos 32 menos 4. Eu devo 32 e aumento a minha dívida em R$4. Ou seja, agora nós devemos quanto? 36. E o que nós vamos fazer com o restante? Repetir. Como o resultado ficou negativo, né, é importante colocá-lo dentro do parênteses, pois, se necessário for, nós vamos ter que fazer um jogo de sinal. Eu não posso colocar um sinal de divisão junto com o sinal de um número negativo. Então, o parênteses, ele separa o sinal do número do sinal da operação. Mais um, fecha chaves. Dentro das chaves, nós temos uma divisão e uma adição. E sabemos que devemos resolver primeiro a divisão. Em uma divisão, ó, mais com menos, menos. 36 dividido por 36, 1. Menos 1, mais 1. Ou seja, eu devo R$1 e pago R$1. Eu não fico devendo nada. Então, letra D é igual a 0. Agora, letra E. Seguindo a ordem de resolução, vamos resolver primeiro as raízes e as potências. E depois o que está dentro dos parênteses, e depois dos colchetes, e por último o que está dentro das chaves. Certo? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 4, 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Menos 3 vezes, abre chaves, 2 menos, abre colchete, menos 3 mais 4 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chaves, menos 2.
Então, 2 menos 3 vezes, abre chaves, 2 menos, abre colchete, menos 3 mais 4. Ou seja, eu devo R$3 e pago 4. Então, eu recebo troco de R$1. Se eu recebo troco, é positivo. 1 vezes 9 menos 5, 4. Fecho colchete, fecho chaves, menos 2, ó. Lembrando que o que eu ainda não resolvi, né, nós vamos repetindo da mesma maneira que eles estão. Então, 2 menos 3 vezes, abre chaves, 2 menos 1 vezes 4, 4. Fecha chaves, menos 2. Agora, nós temos aqui, ó, 2 menos 3 vezes 2 menos 4. Eu tenho R$2, mas eu devo 4, ou seja, eu vou ficar devendo R$2. Menos 2. Subtração, multiplicação e subtração, devemos resolver primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 2 menos. Mais com menos, menos, né? 3 vezes 2, 6. Então, menos 6. Menos 2. Igual. Vamos fazer primeiro esse jogo de sinal aqui, ó. Então, 2, menos com menos, mais. Mais quanto? Mais 6, menos 2. 2 mais 6, 8. 8 menos 2, 6. Certo? 6 positivo. Ok? Pegaram aí a letra E? Então, agora vamos para a F. Resolvendo primeiro as potenciações e as radiciações, então vamos lá. Menos 1 elevado à centésima potência. Centésima potência é um número par. Base negativa elevada a um expoente par fica positivo. 1 vezes 1 vezes 1 100 vezes vai continuar sendo 1. Dividido por 1 ao quadrado, 1. Fecha colchete, vezes a raiz quadrada de menos 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Mais a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, 9. Por que 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. 1 dividido por 1, 1. Vezes raiz quadrada de 1, 1. Mais 9. 1 vezes 1, 1. 1 mais 9, 10. Então, letra F é igual a 10. 10 positivo. Letra G, vamos resolver primeiro as potências, né? Observem, ó, que dentro do parênteses aqui, ó, nós temos uma divisão de potência de mesma base. Ou seja, nós podemos aplicar a propriedade da potência de mesma base, onde nós podemos repetir a base e vamos subtrair os expoentes. Então, 9 menos 6, 3. Vezes 2 elevado à quarta potência. Agora, olhem só, recaiu em outra propriedade, multiplicação de mesma base. Ó, base 2, e elas estão multiplicando. E a propriedade, ela fala o seguinte, em uma multiplicação de potências de mesma base, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, 3 mais 4, 7. E 2 elevado à sétima potência é igual a 128. Pois 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, é igual a 128. Ok? Então, vamos lá. H. Novamente, né? Não podemos esquecer jamais que quando estamos resolvendo expressões numéricas, eu não posso mudar a ordem de resolução. Eu devo seguir aquela regrinha das ordens de resolução. Raiz quadrada de 25.
5. Por que 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Lembrando que para procurar o resultado de uma radiciação, de uma raiz, né? Se é uma raiz quadrada, ou seja, novamente o índice é 2. O índice indica quantas vezes, né, o resultado deve ser multiplicado por ele mesmo para ser igual ao valor que está dentro do radical. Então, 5 vezes 5, 25. Logo, a raiz quadrada de 25 é 5. Mais 4 ao quadrado, 16. Porque 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 49, 7. Por que 7? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. E agora, a raiz quadrada de 9. Que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 9? 3, né? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Dividido, 5 elevado a 1, 5. Resolvendo agora os parênteses, 5 mais 16, 21. 21 vezes 7, mais 3 e depois dividido por 5. 21 vezes 7 dá quanto? Muito bem, 147. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 147 mais 3. 150, né? 150 dividido por 5 é igual a quanto? 15 dividido por 5, 3, acrescentando 0, 30. Muito bem, quem chegou no resultado, 30. Então, vamos lá. Letra I. Raiz quadrada de 144. Que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 144? E agora? É o 12, né? Pois 12 vezes 12 é igual a 144. Raiz cúbica de 64, ou seja, se é cúbica, índice 3. Logo, eu vou procurar um resultado que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, seja igual a 64. Que número é esse? O 4, né? Pois 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vezes, abre colchete, 2 ao cubo, 2 ao cubo, expoente 3, base 2. Logo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Dividido, 100 elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 12 dividido por 4, 3 vezes 8 dividido por 1, 8. 3 vezes 8, 24. J, letra J, menos 2 ao quadrado. 4 positivo, pois base negativa elevada a um expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4. Vezes menos 2 ao cubo. Base negativa elevada ao expoente ímpar fica negativo. 2 ao cubo, 8. Então, menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Menos 16. Quatro vezes menos 8. Mais com menos, menos. 4 vezes 8, 32. Menos 32 dividido por menos 16. Menos com menos, mais 32 dividido por 16, 2. Então, aqui é igual a mais 2. K, menos 3 elevado a 1 é o próprio menos 3. Vezes 4 ao cubo, 64, né? 4 vezes 4 vezes 4, 64. Dividido por 3 elevado à quarta potência.
3 elevado à quarta potência, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, pois o expoente é 4. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. 81 dividido, menos 3 ao cubo, base negativa, expoente ímpar, resultado fica negativo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, ficou menos 3 vezes 64 dividido 81 dividido por 27. É igual, ó, mais com menos, menos 81 dividido por 27, 3. Multiplicação e divisão. Quem apareceu primeiro? A multiplicação. Então, primeiro nós vamos multiplicar. Certo? Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12, né? Fica 2, vai 1. 3 vezes 6, 18, com o que foi? 19. Então, menos 192 dividido por menos 3. Menos com menos, mais 192 dividido por menos 3. Ó, menos 192 dividido por menos 3 é igual a 64, certo? 19 dividido por 3, 6, sobra 1. 12 dividido por 3, 4. Então, menos 192 dividido por menos 3 é igual a mais 64. Agora, aqui na letra L, raiz quadrada de 4, 2, né? Mais 2 ao quadrado, 4. Observem, ó, radiciação é a operação inversa da potenciação e a potenciação é a operação inversa da radiciação. Ou seja, olha só, raiz quadrada de 4 é 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Olha aqui. 2 ao quadrado é igual a 4. Mais raiz quadrada de 9, 3. Por que 3? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Mais 3 ao quadrado, que é 9. Menos a raiz quadrada de 25, que é 5. Por que 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, vamos lá. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, mais 9, menos 5. 6 mais 3, 9. 9 mais 9, menos 5. 9 mais 9, 18. 18 menos 5, 13. M menos 8 ao cubo. Ou seja, menos 8 ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, resultado fica negativo. 8 vezes 8 vezes 8, 3 vezes. 8 vezes 8, 64. Certo? 64 vezes 8, 512, né? Dividido, menos 2 elevado à nona potência. Ou seja, base negativa, expoente ímpar, resultado fica negativo. Menos 2 elevado à nona potência, ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Então, vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Certo? 256 vezes 2, 512. Então, menos 2 à nona é igual a 512. Fecha colchete, vezes, abre colchete, raiz quadrada de 144
12 dividido 2 elevado à sétima potência, 128 dividido por 2 à quinta, então dividido por 2 à quinta é igual a 32. Fecha parênteses, fecha colchete. Menos com menos, mais, né? 532 dividido por 532, 1 vezes, abre colchete, 12 dividido 128 dividido por 32. Certo? Vai dar quanto? Vamos lá, vamos fazer o nosso cálculozinho aí. Vai dar quanto? Muito bem, vai dar 4, né? Pois 4 vezes 32 é igual a 128, fecha colchete. Então, agora nós temos 1 vezes 12 dividido por 4, 3. 1 vezes 3, 3. Letra N. Menos 1 mais menos 7 ao quadrado, 49. Base negativa, expoente par, fica positivo. Mais, abre colchete. Olhem só, dentro da radiciação aqui, ó, dentro da raiz, nós temos uma operação, uma subtração e uma multiplicação. Então, primeiro nós vamos ter que resolver as operações que estão aparecendo dentro da raiz, para depois chegar ao resultado final dela. Então, 15 menos 2 vezes 3, 6, mais menos 3 elevado a 1, menos 3, fecha colchete. Então, menos 1 mais 49 mais, abre colchete, raiz quadrada de 15 menos 6, 9, mais menos 3. Então, menos 1 mais 49 mais, abre colchete, raiz quadrada de 9, 3, mais menos 3. Então, menos 1 mais 49, mais, eu tenho R$3 e devo R$3, então, eu não fico com nada. Menos 1 mais 49 é igual a 48. 48 mais 0 é o próprio 48. Certo? Então, olhem bem aí, ó. Peguem aí a letra M, a letra N. Ok? Muito bem. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem um like aí de vocês, tá bom? Tchau, até a próxima.